Eu estive na ilha de Anhã-Mirim em 2002, foi muito bacana, muito agradável. Visitar a ilha sempre é bom. Eu visitei a Fortaleza São José da Ponta Grossa, ali na Praia do Forte, aqui no norte da ilha, quando eu estava no 5º ano do ensino fundamental. Eu já visitei a ilha de Anhã-Mirim 3 vezes. A primeira vez que eu fui eu tinha meus 7 ou 8 anos de idade. E eu lembro que eu fiquei muito fascinado com as histórias que meus próprios pais me contavam sobre a ilha. O litoral de Santa Catarina tem quase 600 quilômetros de extensão. Esse território foi disputado na época das grandes navegações, principalmente porque a ilha de Nossa Senhora do Desterro, onde hoje fica Florianópolis, era um ponto estratégico de embarque e desembarque no sul do continente. As fortificações formavam um sistema defensivo para garantir a segurança do território para a coroa portuguesa. Nos dias de hoje, 2 fortalezas catarinenses querem receber um título internacional de Patrimônio Cultural da Humanidade. Quando a gente vai receber uma visita, é importante fazer uma faxina na casa, né? Dependendo do caso, dá até pra cortar grama, consertar uma fechadura, pintar uma parede. Agora imagina se essa casa pretende ser reconhecida na história da humanidade. Para causar uma boa impressão, precisa mais do que uma simples reforma. Uma obra de restauro é um universo totalmente diferente. As produtividades mudam. Cada lugar que a gente vai fazer uma intervenção, restauro, é um processo totalmente diferente. Existem diversos testes e análises que você tem que fazer antes de realmente iniciar o serviço. Estão previstas adequações necessárias, principalmente no quesito acessibilidade, para tornar as fortalezas mais acessíveis para a visitação. O projeto ele contempla toda essa parte de restauração, todo esse conjunto, realmente visando essa adequação e principalmente preservação do patrimônio histórico. A restauração foi contratada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IFAM, que conseguiu recursos através de um edital do Ministério da Justiça no final de 2019. Foram 12 milhões de reais para as fortalezas de São José da Ponta Grossa, Santo Antônio de Ratones e Forte de Santana. Já a fortaleza de Santa Cruz de Anhã-Mirim e de Nossa Senhora da Conceição de Araçatuba também precisam de restauros, só que os projetos ainda estão sendo produzidos para concorrer ao edital. A gente contratou projeto para todas as fortificações aqui da ilha de Santa Catarina. Então, todas têm projetos. Todos os projetos das fortificações que estavam prontos, nós propusemos. Eram esses 3. E esses 3 se conseguiu os recursos. É difícil a gente esconder a animação em relação a essas obras de restauração que estão acontecendo, porque elas estão dentro do prazo, elas estão cumprindo tudo que foi definido pela coordenadoria. A obra de restauração ela não é para ser apenas uma intervenção física nas construções. Previsto no projeto, embora a gente não saiba se vai conseguir executar, não vai ter recurso para executar tudo isso nesse momento, em paralelo às obras físicas, que é recuperar o telhado, a pintura, o reboco, o piso, etc., tem a revitalização, que a gente chama, que seria exatamente os espaços expográficos que seriam colocados lá, entendeu? A parte de comunicação, de informação, os aplicativos digitais que estariam dentro dos ambientes, né? De alguns dos ambientes, as exposições, isso tudo está previsto no projeto. Todo ano, o Brasil indica um bem natural ou material para ser candidato a Patrimônio da Humanidade na Unesco. E dessa vez, o país vai defender uma candidatura diferente. É a primeira vez na história que o Brasil indica uma série de bens para concorrer ao título. São 19 fortificações espalhadas por 10 estados do Brasil. Para ser considerado patrimônio mundial, além de verificar os planos de conservação a longo prazo, a Unesco avalia se o bem contribui com a história da humanidade. Para essa arqueóloga, os objetos encontrados nas fortalezas comprovam a troca cultural entre povos de diferentes países. Você só consegue entender a fortaleza dentro de toda essa trama geopolítica que estava acontecendo na época. Você tem um universo bélico que estava sendo gestado e preparado, né, já há
séculos anteriores, e ela faz parte desse universo. Ela não é uma primazia dos portugueses. Os portugueses estavam inseridos nesse processo também de dominação e busca de riqueza, né? Você tem os grandes conflitos de navegação até as Índias, de busca de porcelana, de especiarias, de riquezas. Então, são vários atores, ingleses, holandeses, franceses, portugueses, espanhóis, disputando isso. E a Unesco tem um manual de candidatura para seguir. Primeiro, os bens precisam ser protegidos pela legislação. Um ano depois da apresentação da lista indicativa, é que o processo pode seguir. Para isso, os responsáveis precisam elaborar um dossiê, defendendo a candidatura, justificando a importância do patrimônio para a história da humanidade. Esse material precisa ser traduzido para o inglês ou francês. Depois que a embaixada entrega o dossiê, o Conselho Internacional de Monumentos e Sítios faz missões de avaliação no local e encaminha sugestões para o Comitê do Patrimônio Mundial, que é composto por representantes de 21 países que fazem o julgamento final. O que nós estamos pretendendo mostrar é que o Brasil é resultado de uma proposta colonial única, que é diferente do que fizeram os hispânicos, que é diferente do que fizeram os ingleses, que é diferente do que fizeram os franceses nas suas colônias, né? Ou seja, é um processo de formação territorial que é a partir dos próprios colonos. A ideia é que o Brasil ele foi formado por brasileiros e não por ordens vindas da Europa. 2 fortalezas catarinenses devem receber missões de avaliação em 2021. Uma delas é a Fortaleza de Santa Cruz de Inhatomirim, a mais visitada do estado. Se não fosse pela pandemia, esse lugar aqui estaria lotado de turistas nessa época do ano. Só em dezembro de 2019, as 3 fortificações receberam quase 30 mil visitas. Elas foram fechadas em março, devem continuar assim pelos próximos meses. Não há possibilidade de reabertura das fortalezas, até porque como elas são geridas pela universidade e que tem o Conselho Universitário como órgão máximo, a gente acata todas as regras e normativas indicadas pela universidade. As fortalezas foram palco de acontecimentos que marcaram a história do país. Um deles foi o período em que os espanhóis conquistaram a ilha de Santa Catarina e renderam as tropas nas fortificações, em fevereiro de 1777. Portugal conseguiu recuperar a ilha através de um acordo, 8 meses mais tarde. No século seguinte, em abril de 1894, opositores ao governo do presidente Marechal Floriano Peixoto chegaram a ocupar a fortaleza de Inhatomirim, mas os 185 homens acabaram presos e foram fuzilados ou enforcados. As fortalezas, elas são as Ferraris que as pessoas olham como Fusca. O Fusca 69, eu tive o Fusca. Meu primeiro carro foi um Fusca. Por que eu estou fazendo essa comparação? Primeiro que as fortalezas exerceram um papel fundamental para os portugueses aqui, né, no período do descobrimento, depois com as invasões espanholas. Depois nós tivemos a fase também das fortalezas em relação ao início da proclamação da República. Essa casa aqui um dia foi a primeira sede do governo de Santa Catarina. E o primeiro governador da capitania, Brigadeiro José da Silva Paz, foi o idealista que projetou todo o sistema defensivo. Olha só a foto da casa do comandante quando a UFSC começou a revitalização. Muito diferente, né? Um dos responsáveis por esses e outros trabalhos foi o seu Altino, que formou uma família na fortaleza. O registro na certidão de nascimento do seu filho comprova, residente em Inhatomirim, uma vida inteira dedicada à fortaleza que a pandemia acabou afastando. Lá na ilha eu fiz um pouquinho de cada coisa. Em 78 eu fui para lá, aí eu era servente de obra e caseiro. Aí depois em 80 eu entrei na universidade, aí eu comecei como jardineiro, aí logo depois me convidaram para ser chefe de turma, aí depois eu fui eletricista e depois eu fui encanador e cada coisa um pouquinho. Em 78 que eu cheguei lá, a ilha era toda abandonada, era tudo cheio de mato, a construção, a maioria estava demolida. Aí começaram a construir, foram restaurando e fomos engramando a ilha e fomos limpando. E chegou naquele ponto de hoje, como está lá hoje. O último dia que eu fui na ilha foi dia 16 de março. Daí para cá não fui mais. Passemos a vida lá, né? Então a gente sente falta de casa.
nossa segunda aventura segue agora em direção à Fortaleza de Ratones, outra construção da lista indicativa Patrimônio Cultural da Humanidade na Unesco. Uma das grandes engenhosidades dessa fortificação tem a ver com a água. O sistema foi desenvolvido no século XVIII por aqui. A água era carregada por uma calha até as construções. Precisava ter um manancial de água próximo à fortaleza, porque tu não tem água encanada, tu não tem, né, rede de água, e tu não tens como ir buscar essa água longe, numa situação de sítio. Então toda a fortaleza ela tem a sua fonte d'água. A maior parte das vezes, diga-se de passagem, essa água é até insuficiente, mas era uma questão estratégica ter a água nem que fosse mínima. E como a casa do comandante é separada do quartel da tropa, essa moradia foi unida por um aqueduto. A maioria dos materiais usados nas construções foram tirados da própria região. E essas conchas aqui foram uma matéria-prima fundamental. Elas eram queimadas para produzir a massa que sustenta as paredes. Os materiais dessas fortificações, aqui de Santa Catarina, nós já chegamos até a analisar em laboratório na universidade. Então as pedras, elas são as pedras do próprio local. A madeira, obviamente, era extraída da abundância de matas, né, e de madeiras adequadas tanto para embarcações como para as construções. Eram extraídas então do local, telhas e tijolos feitos aqui, a pedra cortada nos costões das próprias ilhas. O local também foi usado como quarentena para os viajantes que chegavam das embarcações. Antes de ter contato com a população, as pessoas tinham que ficar isoladas por um tempo para evitar o contágio de doenças. Mesmo com um passado relacionado a doenças que levavam à morte, a ilha, com paisagem natural formada pela Mata Atlântica, é repleta de vida. O grande desafio dos órgãos de preservação é manter conservado patrimônios tão antigos. A UFSC começou a gerenciar a Fortaleza de Santa Cruz de Inhatomirim em 1979 e 11 anos mais tarde assumiu Ratones e São José da Ponta Grossa. São mais de 40 anos de trabalho para reerguer construções que estavam em ruínas. Se os edifícios estão conservados, fica mais fácil manter a história viva entre as pessoas. E os livros também cumprem esse papel de registro. Foi pensando nisso que a pedagoga Dalânia Flor decidiu publicar o Fortalezas da Ilha, uma visita ao passado. Olá, eu sou a Fragata Majestosa, mais conhecida como Tesourão. Contar a história das fortalezas para crianças, para jovens, para adultos, é uma forma de valorizar a história local, uma forma também de incentivar as pessoas a visitarem esse patrimônio, desfrutar das suas belezas, e também uma forma de munir as pessoas com conhecimentos de modo que elas possam pensar sobre o presente, pensar sobre o passado, pensar sobre o futuro, possibilitar reflexões mesmo sobre a nossa história, sobre a história da humanidade. Um patrimônio pode ser reconhecido em diferentes instâncias, municipais, estaduais, nacionais e até mundiais. O processo de tombamento das fortalezas por parte do governo do estado começou em 2019 e está na etapa de levantamento de dados pela Fundação Catarinense de Cultura. A tramitação ainda deve passar pelo Conselho Estadual de Cultura até o projeto ser sancionado pelo governador. Esperamos estar terminando esse processo o mais rápido possível, até porque ele está sendo desenvolvido dentro como um apoio ao reconhecimento. Duas dessas fortalezas estão participando de um processo de reconhecimento em nível mundial, o projeto relacionado à memória do mundo, reconhecimento como patrimônio mundial. Enquanto o resultado a nível estadual e mundial não chega, a garantia de conservação está com tombamento a nível federal. O ato administrativo impede a destruição ou descaracterização desde 1938. Elas foram o primeiro bem catarinense reconhecido como patrimônio nacional. O valor nacional, que é o que o IFAM trabalha, é um bem que seja importante para entender o que é ser brasileiro. Que as pessoas do Brasil todo não sabem, não, isso aqui é Brasil. Ele pode até não saber onde que é, né? Mas ele sabe que aquilo é Brasil. O que nós queremos é que a mesma coisa seja no patrimônio mundial, aconteça no patrimônio mundial. A pessoa na China veja um bem no Brasil e reconheça, não, isso é na América do Sul, é no Brasil. Eu moro num mundo que tem uma maravilha como esta. A expectativa é de que as fortalezas sejam reconhecidas como patrimônio mundial até 2022.
quando a independência do Brasil completa 200 anos. Para continuar o processo de avaliação, o Itamaraty tem que entregar a versão impressa do dossiê até o dia 15 de fevereiro, na sede da Unesco, em Paris. A conservação dessa Casa da Humanidade não depende só dos órgãos de preservação. Os visitantes cumprem um papel fundamental na manutenção das fortificações. A Fortaleza, com os ingressos, ela ajuda a pagar os custos da manutenção dela, custos de parte dos terceirizados, né? E outras coisas a mais, porque ali nós temos ingressos gratuitos, que são bancados então com essas receitas. Existe a questão da educação, as crianças visitarem as fortalezas, existe a questão da qualificação de professores, mas a universidade paga o salário, né, dos funcionários que cuidam, então, dos arquitetos, dos historiadores, que cuidam lá da secretaria das nossas fortalezas. Lembrando que a UFSC também tem, sob a sua tutela, a fortaleza Ponta Grossa, né, que também tem o seu ingresso. Então, tudo isso, imagine se estivesse a mão da iniciativa privada, sem entrada de financeira dos ingressos e sem previsão para tal. Por causa da pandemia, o decreto da UFSC proíbe atividades presenciais pelo menos até maio de 2021. Mesmo sem poder receber visitantes, as lembranças continuam na memória das pessoas que já passaram por lá. Em 2018, eu participava de um projeto de extensão lá do curso de jornalismo da UFSC, chamado Fotolivre 360, que a gente registrava, fazia captação de imagens em 360 graus. A gente pôde capturar as belezas do espaço, do ambiente, que tem imagem de mar, tem imagem de campo, de árvore, e imagens de monumentos, né, de arquitetura mesmo. Foi uma oportunidade de conhecer um pouco mais da ilha e ter um olhar mais atento para a história e pelo resgate que traz a gente poder fazer essa visita e ainda por cima conseguir registrar ela de um jeito tão imerso, né? Tão imersivo. Acho muito interessante a gente preservar cultura, patrimônio, museu, objeto museal, e graças a Deus temos muitos patrimônios a preservar e preservados aqui no nosso entorno da Grande Florianópolis. Quero ter a oportunidade, quando todo esse problema de pandemia passar, para podermos visitar esse grande lugar que tem uma riqueza cultural, riqueza histórica do nosso estado, município e país. Me fez entender muito mais da história da ilha, da importância histórica que a ilha tem e também da importância de preservar aquele lugar para que as gerações futuras elas possam conhecer o lugar assim como eu conheci. Enquanto as fortalezas estão fechadas, as obras continuam a todo vapor. E essa casa agora deve receber uma cara nova e ainda mais preparada para quando a visita voltar.